Amém. Obrigado, pastor. Às vezes não mereço tudo isso que ele tem falado, às vezes eu sou uma pedrinha no sapato dele, mas nós estamos aqui com o mesmo objetivo. Amém, pastor? É uma saúde dos irmãos capazes do Senhor. E o que a gente estava falando, né? Sempre quando a gente vem para cá, já tirei a blusa, porque aqui você dá uma suada. Não é fácil. Mas agradecemos a Deus. O texto que eu vou falar com vocês hoje, às vezes, tem pouco a ver com o nosso título. O título que eu dei para essa mensagem: nada debaixo do sol é realmente novo. Isso aí a gente está falando ali no livro de Eclesiastes 1:9, Salomão fala isso. Por que eu estou procurando falar nisso? Às vezes a gente tem visto nesses dias, às vezes, tantas aberrações, tantas coisas que têm acontecido no nosso dia, que você fala assim, não é possível. Mas quando a gente vê as Escrituras, a gente vê que isso não é nenhuma novidade. Gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Éfesos, no capítulo 5. Nós vamos falar praticamente sobre o capítulo todo, mas, primeiramente, vamos ler do 6 ao 16. Todo mundo achou? Então, vamos lá. Não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecem. Não participe do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: desperte, você que dorme, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Amado Pai, soberano Deus, lida a Tua palavra, Pai. O Senhor já falou ao meu coração durante todos esses dias, e eu me coloco mais uma vez nas Tuas mãos, na ação do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa, Pai, falar ao Teu povo aqui reunido, o Senhor possa falar, ó Pai, aos nossos amigos ou pessoas que um dia verão essa mensagem pela internet. O Teu Espírito Santo, Pai, Ele era, é e sempre será. E nós nos colocamos nas Tuas mãos para a Tua honra e glória. Amém. Então, como eu tinha falado, nós podemos observar ao título dessa pregação, o Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão, que viveu no século 9 a.C., ano ali de 951, né, nessa época. E com toda a sabedoria que Salomão tinha, o entendimento que
que o próprio Deus deu a ele, né? Ele chegou a essa conclusão. Daí ele fala assim, o versículo todo: o que tem sido, isso é o que há de ser, e o que se tem feito, isso se tornará a fazer. Não há nada que seja novo debaixo do sol. Pensando nas Escrituras, nas meditações, nas devocionais, eu vou falar por mim, mas não deve ser a experiência de todos vocês. Quem tentou fazer a leitura da Bíblia, daí começa ali no Gênesis, umas histórias curtinhas, você vai rápido, aí entra a história de Abraão também, é um aventureiro, não sei para o homem, é uma aventura que você vai enxergando aquilo ali, o que Abraão vai fazendo. Aí começa a história da libertação do povo, a história de Moisés. Aí no começo, você continua motivado. Aí a gente começa a entrar naquela parte das especificações do tabernáculo, do santuário, aí já começa a desanimar. Depois, quando você entra no Levítico, quando comecei a ler Números, eu já parei várias vezes. Foi diferente com alguém? Então, daí você vai, mas daí você às vezes para, daí você começa de novo. Eu acho que parei em Número umas 3, 4 vezes. Mas pode piorar, depois você tem Isaías, Jeremias, que você não entende nada também, daí você desiste, mas já quase acabou o Antigo Testamento. Mas existia uma finalidade para aquelas coisas, para tudo que está ali. A gente às vezes pode não entender, mas temos uma finalidade em toda a Escritura. Porque como a gente vê lá em 2 Timóteo, toda a Escritura foi inspirada por Deus. Então nós não temos nada aqui que não seja inspirado por Deus. E daí nós vemos, ali quando o salmista fala sobre os injustos, até quando, Senhor, o ímpio prevalecerá. É diferente de hoje, que a gente vê as notícias, pessoal roubando, se dando bem, a justiça deturpada. Então, eu creio que quando Salomão falar que não tem nada de novo, o mesmo homem pecador daquele tempo é o mesmo homem pecador de hoje. Quando a gente vê aqui a carta, quando Paulo escreveu para os Éfesos, essas recomendações para os coríntios, para os filipenses, para os colossenses, estava acontecendo coisas ali reprováveis. Os cristãos da igreja primitiva estavam sendo expostos a estudos enganosos. E por que escreveu e chegou até hoje? Porque hoje continuam havendo essas coisas. A palavra de Deus, ela continua sendo deturpada, pessoas mal intencionadas acabam utilizando versículos separados, contextos separados, para puxar a brasa para a sua sardinha. Até parabenizar o pastor Manuel por aquele post dos 5 motivos para permanecer na igreja e os 5 para sair. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Quem não recebeu esse post? Quem não está nos grupos da igreja? Levanta a mão aí que a gente vai pôr agora. Tá, não tá? Não tá? Procurem a Jô e entrem no grupo.
E daí a gente retransmite novamente isso aí. É super interessante. Muitas igrejas hoje em dia não estão interessadas no que a palavra do Senhor está falando. Estão mais interessadas em sentimentos, sensações de homens. E estão cheias. Amém? Então, quando paramos para meditar e observar os ensinamentos bíblicos, nos exortando a tomar cuidado, não faça isso, observe tal coisa, fique atento. Quantas vezes a gente já não lê na Bíblia? E daí quando a gente vê ali o povo de Israel, quantas vezes Moisés falou assim, olha, vocês vão entrar numa terra de pagãos, pessoas que queimam seus filhos aos deuses. E eu estou falando isso para vocês tomarem cuidado. E depois a gente vê, eu não lembro se eu li em Ezequiel esses dias, que os filisteus, que eram dos maiores inimigos dos israelitas, eles tinham vergonha do que os israelitas faziam de adoração a deuses pagãos. Então, muitas vezes a gente acha que, não faça isso, mas fizeram. Depois, coisas muito mais graves. Se vocês fizerem isso, vai acontecer isso. Isso a gente encontra em Deuteronômio. E o povo de Israel foi cada vez se aprofundando mais nos erros. E hoje nós não estamos livres disso. Se a gente não tomar cuidado, a gente acaba fazendo as mesmas coisas. Por quê? Os enganos, os pecados são os mesmos. Não tem nada de novo nisso. Nós devemos estar atentos e muitas outras recomendações mais. É porque tais coisas já haviam acontecido, estavam acontecendo e poderiam acontecer novamente. A história da humanidade nos dá essas provas recorrentes, por isso se faz jus a tais orientações e instruções. Então, aquilo que Paulo falou para os Éfesos, nós podemos falar hoje, aqui. Pelo que eu ouvi, acho que essa citação que eu vou falar é do pastor Wagner, o senhor me corrija se estiver errado, que a Bíblia é o jornal de amanhã. Eu ouvi como fosse uma citação dele. Por quê? Deus é Deus de ontem, de hoje, Deus de amanhã. E a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Tudo que a gente precisar de orientação, ela está aqui. Então, a Bíblia é esse jornal, é a manchete do dia de amanhã, a notícia fresquinha do dia de amanhã. Quantas vezes foi falado da justiça corrupta, do ímpio prevalecendo sobre o justo? Isso aqui, hoje, é só vocês quiserem lembrar amanhã, pegam uma manchete, veja a corrupção, o que é? É o ímpio tirando do justo. A igreja de Éfeso, a qual essa carta foi enviada, é uma igreja muito importante no contexto da igreja primitiva. Então é importante nós contextualizarmos isso. Segundo historicamente, quem implantou a igreja foi Priscila e Áquila. Só que depois, quando Paulo os conheceu, e foi na sua terceira viagem missionária, ele reconheceu a igreja cristã de Éfeso. E essa igreja também, ela teve como pastor o jovem Timóteo. Então a gente vê que nós temos uma carta para Éfeso, e provavelmente as cartas que Paulo também escreveu para Timóteo, era para levar experiência também para ele, para os problemas que estavam acontecendo ali.
E essa igreja também, se a gente vê a importância dela, ela é citada no livro de Apocalipse, entre as 7 igrejas. Em Apocalipse 1-6, o apóstolo João, ali que foi contemporâneo do apóstolo Paulo, a igreja de Éfeso era aquela igreja que havia se esquecido do seu primeiro amor. E ela estava infestada de más influências e heresias. Então, essas más influências eram pessoas que estavam ali ligadas à igreja, mas deturpavam o ensino de Jesus, o ensino dos apóstolos. Então, para haver essa reação do apóstolo Paulo, a gente vê que tinha problema. E para isso chegar até nós hoje, é possível também que haja esses problemas. E como que nós podemos reconhecer esses problemas? É conhecendo a palavra de Deus. Às vezes eu brinco na escola dominical que se a gente não conhecer, se a gente não estudar, como que vocês vão saber que eu ou que o pastor estamos falando o que está aqui dentro? Há como? Então, às vezes a importância de incentivarmos a leitura bíblica, o ensino bíblico, é para manter a coerência nesse local. Porque se nenhum de vocês lê a Bíblia, chega uma pessoa aqui com uma má índole, como aconteceu lá na igreja primitiva, como o próprio pastor, me socorre aí, aquele que foi diácono lá, o Nicolau, os nicolaítas. O que os nicolaístas, o que Nicolau, que foi um diácono escolhido para ficar no lugar de Judas, que havia se suicidado. O que ele falava? Ele falava que quanto maior o pecado, maior era a graça de Deus para perdoar. E daí, pensando e acreditando nesse tipo de falácia, então, quanto mais esdrúxulo, quanto pior fosse o seu pecado, maior seria o perdão de Jesus Cristo para você. E para coisa boa é difícil você arrastar as pessoas, mas para coisa ruim, não precisa nem empurrar, é só você ir andando que vem um monte atrás de você. Então, a gente via todas essas coisas que aconteceram ali na igreja primitiva. Tá? No versículo 6, não se deixem enganar por aqueles que procuram justificar, que às vezes o problema do erro não é nem você fazer, é você tentar justificar e tentar convencer para... sabe que você está certo? Aí já trouxe mais um. Ou se enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os desobedientes. Então, os desobedientes, quem são? Não são pessoas que não conhecem. Desobedientes passa a ser o momento que você conhece, você aceita e você decide fazer diferente. Aí torna-se a desobediência. Tá? Daí nós voltamos no versículo 3. Mas a impudícia, uma palavra difícil, né? Mas eu gosto de trabalhar com conceitos. Falta de pudor, falta de moral,
uma pessoa indecente. Isso aí, eles estão relacionando o que está no versículo 6. Não se deixe enganar por palavras vazias. Tá? Aí, toda sorte de impurezas. O que são impurezas? É maldade do coração. Situações e atos que nos tornam maus, nos tornam impuros. E a cobiça, apreço por bens materiais, assim como prazeres sexuais. Então, o apóstolo Paulo ali, ele fala, nem sequer se nomeie entre vocês. Então, que não haja nem dúvida que vocês estão praticando esse tipo de coisa. Daí no versículo 4, nem conversação torpe, palavras vãs ou chocarrices, zombarias ou gracejos insolentes. Então, você não pode evitar de estar num lugar e acontecer esse tipo de coisa, mas você não pode se misturar. Por quê? São coisas inconvenientes, são coisas das trevas. E, para contrastar com as trevas, Paulo diz, ao invés disso, sejam agradecidos, vivam em ações de graças, sejam diferentes. Então, agradeça a Deus pelo que Ele tem dado, pelo que tem sido com você. Você não precisa se misturar com esse tipo de coisas, com esse tipo de pecados. Aí no versículo 5 ainda diz, e eu pergunto, qual a consequência para os desobedientes? O que seriam os desobedientes? Muitas vezes, a gente pode acontecer de acontecer uma dessas coisas. Nós não estamos livres de cometer erros. Mas o que a gente fala aqui é esse pecado com habitualidade. As coisas, às vezes a gente fala sobre a mentira. Eu tinha um amigo que ele falava tanta mentira que ele acreditava na mentira dele. Aquela mentira dele era uma verdade, do tanto que ele falava, tanto que ele caía em descrédito. Nada do que ele falava você acreditava, podia até ser verdade. Mas esses pecados habituais, aí ele diz assim, nenhum incontinente. Também outra palavra difícil, né? Daí eu já trago para a parte física, que lembra, incontinência. O que é incontinência? É você não ter controle das ações do teu corpo. Então, uma pessoa incontinente, ela é imoderada, ela é sem controle. Ela é igual um carro sem freio para fazer as coisas e para pecar, né? O impuro, daí ele fala mais, ou o impuro, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento. Daí ele fala que a avareza é uma idolatria, por quê? É o amor ao dinheiro, é o amor ao poder. Não entrará no reino de Cristo. Não estará no reino de Cristo. E não irá para os céus, não estará no reino de Deus também. Aí, todas essas atitudes são pecados e contrastam com a santidade de Deus, e que Ele exige de nós, por meio de nós, é por meio desses pecados que Satanás opera nas nossas vidas, para destruir as obras da luz. Por isso que nós precisamos ficar atentos, porque é nessas pequenas falta de atenção, o que a gente acha, não, só isso aqui não tem problema. Só esse aí que não tem problema, é uma porta que você deixa uma frestinha, mas ela não está trancada. Às vezes vem um vento e já abre ela.
tá? Para destruir as obras da luz e levar os filhos de Deus para as trevas. Então nós precisamos ficar atentos aos falsos ensinamentos e aos pecados, porque eles podem nos tirar da comunhão com Deus. Agora eu vou usar uma versão da Bíblia chamada A Mensagem. É bem... assim, aparenta ser mais fácil, mais intuitiva, para vocês verem. No versículo 5, que a gente acabou de falar: não usar as pessoas, a religião ou qualquer outra coisa apenas para levar vantagem, que também é um tipo de idolatria. Não levará vocês a nada, muito menos a um lugar próximo do reino de Deus. Daí no versículo 6 e 7, não se deixem levar por esse papo de religiosidade. Deus fica furioso com pessoas que transpiram religião, mas não querem nada com Ele. Então você, às vezes, vê aquela pessoa que está você acha que está na unção, está isso e aquilo, mas você não conhece a vida dela. Não querem nada com Deus, querem aparecer, querem demonstrar sentimentos, mas é tudo superficial. Não sejam nem mesmo amigos de pessoas assim. Não sejais participantes com eles. Tá? Então, isso aqui, essa Bíblia Mensagem, ela traz assim, às vezes até parece que é um comentário, mas é um texto bíblico, é Bíblia também, só que escrito assim de uma forma até mais fácil, né, mais intuitiva. Daí Paulo, em 1 Coríntios 6, de 9 a 11, daí ele fala de outros pecados. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim. Então, Paulo estava falando para aquele povo ali que fazia adoração no templo lá de Diana, dos Efésios. Então, todas essas coisas, todos esses pecados, ele fala, alguns de vocês eram assim, mas o que Cristo fez por ele? Mas foram purificados, foram santificados, e principalmente, declarados justos diante de Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui, olha, vocês já praticaram todas essas coisas, mas a partir do momento que vocês vieram para Jesus Cristo, todas essas coisas, elas ficaram para trás. E por quê? Por que vem uma pessoa aqui e fala besteira? Não foi o Nicolau que falou, mas a doutrina, pessoas que estiveram com ele, vem aqui os nicolaístas e falam que vocês precisam pecar, que vocês precisam voltar a fazer as coisas erradas, e vocês voltam. Vocês já foram purificados, vocês foram santificados. Vocês sabem de onde vocês saíram. Para quê? Voltar ao próprio vômito. Aí no versículo 8. Antigamente vocês tateavam na escuridão. Outrora eram trevas. Mas hoje a situação é outra. Vocês são luz no Senhor.
Então, nesse aspecto, Paulo começou a falar sobre luz e trevas, que a comunidade judaica daquela época, ela ainda tinha uma relação de luz com bom e trevas com coisas ruins. Então, Paulo ele pega um pouco desse paralelismo, desse contraste, para falar para eles, fala assim, olha, hoje vocês estão na luz, vocês já viveram nas trevas, vocês sabem o que é isso. O que é melhor? E também, naquela época, os romanos, eles também já tinham declaração de seitas. Tal religião é uma seita. E os cristãos eram considerados seitas também, naquela região, naquela época. Então, o que Paulo fazia? Paulo está tentando tirar os cristãos desse tipo de entendimento. Andai como os filhos da luz, a brilhante luz de Cristo ilumina o caminho. Por isso, nada de ficar tropeçando por aí. Fiquem firmes, procurem o que é bom, procurem o que é certo, procurem o que é verdadeiro. Isto sim, condiz com a luz clara do dia. Descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Outra coisa importante, quando você lê a Escritura Bíblica e você procura contextualizar com o que estava acontecendo naquela época. Era uma sociedade pagã, e segundo um dos comentários que eu li, eles tinham a parte de baixo da casa, que provavelmente é onde era a cozinha, esses tipos de coisas, só que nos andares de cima eram lugares escuros voltados para a prostituição. Então, quando Paulo faz esse contraste de luz e trevas, ele fala, lembra quando você ficava lá no andar de cima, que era escuro, que vocês praticavam? Agora vocês estão diante da luz. Até esse tipo de atitude é vergonha você lembrar desse tipo de atitude. Fiquem firmes, procurem o que é bom, o que é certo, verdadeiro. Isto sim condiz com a luz clara do dia. É importante. Descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Paulo falando lá é diferente do que nós estamos falando hoje aqui para vocês. Então, nada é novidade. Se repete que Paulo falou há quase 2000 anos atrás. Nós estamos falando, por quê? A possibilidade de vocês irem por um engano, de voltarem às práticas antigas, é muito grande. Por isso nós precisamos exortar a permanecer firme na fé em Cristo. Já partindo para uma aplicação contemporânea, né? Ou seja, uma lição para os nossos dias. Daí em Efésios 5:11 diz assim, não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão, antes mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. Hoje em dia nós temos visto tantas coisas acontecerem erradas, e a gente às vezes permanece neutro. Aí eu vou fazer uma citação aqui, de Rui Barbosa, acho que vocês já podem ter ouvido, né? De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça,
de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus. O homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e ter vergonha de ser honestos. Isso Rui Barbosa falando, não está falando para crentes, mas quantas vezes nós desistimos de falar de Deus? Nós não nos motivamos a levar essa mensagem para fora dessas quatro paredes. A gente fala assim, esse mundo já está perdido mesmo, deixa para lá. Isso aí já aconteceu, isso aí não vai dar em nada. Eu falo por mim mesmo. Há uma época que você passa perto de um morador de rua e você se compadece dele. Mas tem momentos que o nosso coração ele está tão fechado que você vê aquela pessoa ali e você nem lembra de falar, Jesus, olha por essa pessoa, eu não posso fazer nada nesse momento. Mas o que a gente faz? Passa direto. Nosso coração cauterizado, a gente abandonou, às vezes, o amor ao próximo. Nós dizemos que amamos a Jesus, que nós somos imitadores dele, mas nós ignoramos o nosso próximo, ignoramos esse amor que Jesus teve com o próximo. As nulidades, para não dizer as barbaridades do dia a dia, nos têm amortecido os sentimentos. Coisas que nos chocavam e nos faziam clamar por justiça ou misericórdia, hoje nos traz a sensação de mais um. A história se repete, nada de novo debaixo do céu. E daí em Salmo 94, do 20 ao 23, o salmista diz, tu não queres nada com juízes desonestos, pois eles fazem a injustiça parecer justiça, ajuntam-se para prejudicar as pessoas honestas e condenam à morte os inocentes. Mas o Senhor me defende, Ele é a minha rocha, Ele é o meu abrigo, Ele castigará esses juízes por causa das injustiças que eles têm cometido. O Senhor, nosso Deus, os destruirá por causa dos seus atos e maldades. Então, assim como a justiça está deturpada, o nosso Deus, Ele é fiel para conosco, para nos proteger. Então, nós precisamos denunciar que o mal, essa própria acomodação, a própria desesperança que essas situações nos causam, e a injustiça, não fazem da parte da luz que habita, de Jesus que habita em mim. E isso deve fazer diferença nas nossas vidas. Nós devemos reconhecer a luz de Cristo e passar a agir de forma diferente como um imitador de Cristo. Devemos ter a palavra de Deus como um farol de luz em nossa vida para direcionar o nosso caminhar com Deus. E ali no Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Como que essa luz vai iluminar o nosso caminho se nós não a conhecemos? Então, quando Paulo orienta a Timóteo, nós podemos usar os mesmos ensinos para nós hoje, tendo conhecimento, ensinando, mostrando o erro e permitindo a correção, sendo instruídos na justiça divina. Isso está em 2 Timóteo 3, de 16 a 18. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça,
a fim de que o homem de Deus esteja apto e plenamente capacitado para toda boa obra. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa aprender, a gente precisa ensinar, a gente precisa aceitar a correção. E outra exortação de Paulo aos Romanos, Romanos 12, 2. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. Nós devemos nos permitir, a todo dia, a ação do Espírito Santo nas nossas mentes. Quer seja para correção, quer seja para repreensão. Mas para a gente aprender, para a gente viver. E finalizando, vou ler do 11 ao 17, que é uma lição de sabedoria para nós, a qual fala a igreja de Éfeso, motivando a perseverança na fé, afastar-se das atitudes e das pessoas erradas, valorizando o tempo e deixar a luz entrar onde há escuridão e trevas. E essa luz é a luz de Cristo, é a luz do Evangelho, é a luz da Boa Nova para um mundo corrompido e dominado pela avareza, cobiça e imoralidades. Então, se você é luz, se você é um farol de luz, o teu testemunho, quando você chegar num local, você cala a boca. Nem que fale por trás de você. Ih, chegou o crentinho ali. Mas vão parar de zombaria, vão parar de escarnecimento. Não desperdicem tempo em trabalho inútil, que para nada serve. É caminhar na escuridão. Ao contrário, denunciem a pequeneza, a baixeza dessas coisas. É uma vergonha passar a vida fazendo tudo escondido, com medo que alguém descubra. Deixem que toda essa escuridão repugnante enfrente a luz e descubra como serão atraentes à luz de Cristo. Acordem, ressuscitem para a nova vida, e Cristo mostrará a luz para vocês. Portanto, olhem por onde andam, sejam prudentes em seu caminhar. Usem a cabeça, estou parafraseando. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Oportunidades boas, oportunidades da palavra, oportunidades que levam luz à escuridão. Não ajam de forma impensada, pois vivemos tempos difíceis. Não se descuidem. Tentem entender o que o Senhor quer de vocês. Esse último versículo 17, não se descuidem. Acho que é essa exortação que eu estou passando para vocês hoje. Tentem entender o que o Senhor quer de vocês. Essa é uma procura que deve ser diária na nossa vida. Procurar entender a palavra, o que Deus quer para a gente e cumprir. Tá? E eu deixo uma pergunta aqui, uma reflexão. O que Deus quer de nós? Pensa, durante essa noite, a hora que você for fazer a sua oração, antes de dormir. Estamos começando uma nova semana. Começou o segundo semestre desse ano de 2023. Nós somos vitoriosos. Nós sobrevivemos a uma pandemia mundial. Nós somos diferentes. Todos nós aqui, deixa eu ver, acho que todos nós passamos de 1999 para 2000.
Tinha algo que eu ouvia quando era criança e não conhecia a Bíblia, que falava que 1000 passarão, mas 2 não chegarão. Quem já ouviu isso? Isso nunca teve escrito na Bíblia. Foi Nostradamus. Eu trabalhava com informática na virada de 99 para 2000, ficamos de plantão, porque a gente achou que ia ter um caos na área de informática. Por quê? Notícia errada, falta de conhecimento da palavra. Enquanto Deus não bateu o martelo, não acontece nada. Tome isso para a tua vida. Amém? Vamos abaixar nossas cabeças. Pai de amor, eu te agradeço por esse momento, pela tua palavra. Que ela possa falar, ó Pai, continuar falando aos nossos corações. Que nós tenhamos entendimento, que realmente procuremos, ó Pai, buscar qual é a tua vontade e fazê-la cumprir. Muito obrigado a Deus pelo teu povo reunido. E a ti, Pai, damos toda a honra, glória, louvor, porque só o Senhor merece. Amém, Senhor Jesus.